Essa aula de hoje o cronograma já está alterado de acordo para refletir as mudanças que a gente combinou, tá certo? Então, nessa aula a gente vai falar sobre esses tópicos aqui, né? Energia eletrostática, complementar para um meio material qualquer, certo? Fórmula geral, equações de Poisson e Laplace, alguns exemplos para problemas de alta simetria, como resolver. Vai mostrar como é que se obtém uma solução integral da equação de Laplace. Ele começa a usar funções delta, né? E vai mostrar como é que é a solução usando funções de Green, né? E com isso a gente vai demonstrar a unicidade da solução da equação de Poisson, né? Bom, a gente derivou a energia eletrostática admitindo distribuições de carga no vácuo, né? Admitindo agora a situação mais geral, se tem uma região, né? Que essa região pode conter vácuo, tá certo? Dielétricos, né? Ou cargas espaciais, cargas livres, né? Cargas ligadas estão nos dielétricos, né? E as cargas livres estão nessas regiões, né? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: como a matéria se polariza e tem forças internas, né, de interação entre dipolos. E você, quando aplica um potencial e polariza uma região, ou submete a diferença de potencial, essas forças internas podem fazer com que você tenha não linearidades, né? Então, você vai variando o potencial, vai adicionando carga no sistema, carga livre, né? Que você tem, porque é o seguinte: você controla a carga livre. Como é que você controla a carga livre? No circuito elétrico, você submete a diferença de potencial e transfere carga de um eletrodo para outro. E quem estiver no meio, os dielétricos que estiverem no meio, vão sofrer essa ação desse campo elétrico e vão se polarizar. E aí tem aquela história: interação entre dipolos, né? Pode ser que essa interação seja forte, esses dipolos se mantenham alinhados. Quando você retira o campo, eles permanecem alinhados. Ou seja, o efeito pode ser não linear. Então, o que a gente pode fazer é perguntar: bom, qual é a variação de energia num volume, tá certo, de material, né? Se eu variar a minha densidade de carga de uma pequena quantidade, né? Então, se a energia antes era WE, né, a energia vai variar de uma quantidade ΔWE em todo o volume, né? E essa variação é simples de calcular, é simplesmente o potencial que existe, vezes a variação de carga e a soma dessas contribuições em todo o volume, certo? Essa é a expressão básica a partir da qual você controla, você calcula variação de energia. E se você, então, criar um estado, né, em que você varia a densidade de carga, vai aumentando a carga no sistema, aumenta a carga, vê qual a função potencial, e vai aumentando de um valor inicial até um valor final, né? Então, o potencial vai correspondentemente variar do valor inicial nulo, né, até o valor final, φF. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar essa expressão de acordo com essa variação. Então, a energia final, a energia elétrica final, vai ser o que já tinha, que é a integral de volume, integral da densidade de carga de 0 a ρf. Essa é a expressão geral para o cálculo de energia de qualquer sistema, seja ele linear ou não linear. Tá? Ok? Duas. Hã? Não, integral tripla, duas aqui representadas de forma compacta, duas, mas são integral tripla nas coordenadas e uma no espaço, que é o espaço de estado. O espaço de estado qual é o potencial para dar a distribuição de carga. Você vai olhando a carga e vai vendo quem é o potencial, né? Bom, isso vale em qualquer meio, né? Qualquer tipo de elétrico. Em alguns sistemas, a variação no espaço de estado, que é essa relação entre potencial e carga, pode ser não linear, por causa dos dielétricos. Se fosse vácuo, era linear, né? Nós sabemos que no vácuo, o potencial é linearmente relacionado à densidade de carga, né? Integral de volume, ρ de x', né? Sobre 4πε0, módulo de x menos x'. No meio que tem dielétrico, isso aqui tem mais contribuições, tá certo? Mais a densidade de carga ligada, né? Se você quiser modelar dessa forma, né? 4πε0 módulo de x menos x', mais contribuições de carga de superfície, mais integral na superfície, equilíbrio entre o volume, tá certo? D sigma linha, ρ bs,
4πε0, x menos x'. É isso que acontece quando você tem cargas ligadas. O que acontece? Você varia a carga livre, esse sistema aqui depende dessa carga de alguma forma, certo? Porque ele pode ser não linear. Isso aqui é influenciado pela carga de uma forma não linear, então ρB pode ser uma função não linear de ρ, certo? E por isso φ não é mais linear com ρ, é linear com esse termo, mas o resto ele é não linear. O ρBS também depende da polarização, que por sua vez depende do campo aplicado, que depende da carga que você... Então isso aqui também é a função da densidade de carga livre. Que função é essa? Não sabemos. Cada material tem a sua resposta a um campo aplicado, né? Então se torna uma função não linear de ρ. Se só fosse vácuo, isso aqui não tinha, então é uma função linear normal. Mas com esse sistema aparece essa não linearidade. Então você tem que saber, para cada material, como é que é essa resposta, certo? Né? Se o meio é não linear, mais ou menos você tem uma resposta não linear aí, você pode ter esterese, né? Coisas que podem ocorrer. Se o sistema é linear, então quer dizer o seguinte, que a variável ρ, em qualquer estado, é um múltiplo do valor final, né? O valor K, em que K é entre 0 e 1. Né? Então, e φ, tá certo? Vai também ser o mesmo múltiplo do valor final. Por quê? Porque a razão entre os dois é independente, né? Essa razão independe do valor de ρ e de φ. Tá? É sempre a mesma coisa, é uma reta. Então, nesse caso, o que acontece com essa expressão aqui? Vamos dar uma olhada, né? Então, o valor final da energia, a expressão geral, integral de zero, integral de volume, né? Integral de zero a ρf de φ delta ρ, né? Não é isso? Bom, se ρ é K vezes ρf e, semelhantemente, φ é K vezes o valor final, esse F é o valor final. Você varia de zero até chegar ao valor final em que o potencial se estabeleceu em φf e a densidade de carga em ρf, né? Quando eu faço isso, então, delta ρ, isso aqui é uma constante, tá? O valor parâmetro φ. Delta ρ é o quê? dk ρf, né? Certo? E φ é K vezes φf. Então, isso aqui vai dar o quê? Integral de volume. Eu mudei a variável de integração para K, né? Então, K varia de 0 a 1, tá certo? K igual a 1 é o valor final. Então, vai dar 0 a 1. Φ é K φf. Delta ρ é dk vezes ρf. Isso aqui vai dar o quê, né? Esses parâmetros saem da integral, porque são valores fixos, vai dar φf. Aliás, φf sai da integral. Deixa eu botar aqui embaixo que fica melhor. Então, a energia final, né, elétrica final, vai ser integral de volume do valor final das grandezas elétricas, φf, ρf, integral de 0 a 1 de K dk, né? Isso aqui dá quanto? K2 sobre 2, que dá 1 meio. Então, a energia final num sistema linear vai dar 1 meio da integral de volume. Eu posso tirar agora os índices, tá certo? Posso tirar esses índices. A energia, né, para um dado estado, certo? Você tem vai dar a integral de ρ vezes φ. Né? Que é a expressão que a gente tem para o sistema linear, né? Tem um fator de 1 meio aqui, tá certo? Para lembrar disso, né? Vem exatamente por causa da linearidade, né? Então, se o sistema é linear, você tem isso aí, né? Ok? Se o sistema não linear, a única forma de calcular isso é sabendo que curva é essa, de que forma φ varia não linearmente com ρ, né? Integrar no espaço de estado, ou seja, o espaço de estado é integral, esse tipo de integral aqui, né? Essa integral aqui primeiro, tá? Integrar aqui, depois de integrar isso, ver qual é o resultado que dá, daí você integra do volume e calcula, né? Certo? Bom, e como é que a gente obtém a expressão do ponto de vista do campo? Isso aqui é a expressão que a gente obtém no caso linear, né? A gente acabou de derivar. Bom, então, no ponto de vista do campo, a gente vai mudar tudo para o campo, né?
Então, se você tem incremento Δρ da densidade de carga, a equação de Maxwell, né, a lei de Gauss diferencial é divergente do vetor incremental ΔD é associado ao incremento Δρ. Então, se D varia de ΔD, né, essa variação é produzida por um incremento Δρ na densidade de carga. Então, se a gente joga isso na expressão, né, integral de φ Δρ, que é divergente de ΔD, né, e usando a regra da cadeia, né, eu vou fazer aqui rapidinho, tá certo? Então, é uma integral, observe, né, que a gente está mudando a integração. Vamos usar argumentos semelhantes aos que usamos anteriormente, certo? Né? Regra da cadeia, isso aqui é divergente do produto menos aliás, aqui eu já mudei o limite. Antes de continuar, vamos observar um detalhe importante, né? O limite de integração saiu o ρ, não saiu? Quem é a variável de integração aqui é o vetor D, né? Certo? Então é integral de 0 até quantos? Que é o valor máximo de D, que é o valor final. D final. Observe essa maluquice aqui, né? Integral cujo limite superior ao vetor. Certo? A gente já vai explicar o que é isso aqui. Tá bom? Então, isso aqui vai dar integral de 0 a df, né? Regra da cadeia divergente de φ ΔD, né? Menos ΔD escalar o gradiente de φ, né? Essa é a integral, tá certo? Integral em D, né? Menos gradiente de φ igual a E. Então, isso aqui vai dar aqui vai dar menos gradiente da E, né? Mais integral de 0 a df de E escalar ΔD. Certo? Esse termo aqui se transforma, né? Se eu trocar o limite de integração, tá certo? Lembre-se que a energia final é a integral de volume disso aqui, tá? Eu vou trocar a posição do limite de integração, então isso aqui vai dar integral de 0 a df, né? Integral de volume, volume que contém todas as cargas, todos os dielétricos, e isso aqui vai dar isso dV, tá certo? Né? Isso aqui, pelo teorema de Gauss, vai dar o fluxo desse vetor para o exterior da região, certo? Não é? A região que limita o volume V, né? Φ. E aqui vai dar o fluxo de ΔD escalar de sigma, né? Certo? Tá bom? Ou seja, ΔD é o resultado obtido por um incremento Δρ, né? Na densidade de carga. Quando você pega uma superfície de raio muito grande, raio R0 tendendo a infinito, né? Então você tem um potencial lá nessa superfície de raio R0 e você tem um fluxo desse ΔD. O fluxo de ΔD vai dar a carga envolvida. Certo? Quanto é que é a carga envolvida? É a carga Q, certo? É um ΔQ. Aumentou o Δρ, em toda a região aumentou a carga de ΔQ. Então isso aqui vai dar φ. E aí eu mudo de novo, né? Agora mudou para ΔQ a variável de integração. Então vai ser até o valor final da carga, que é F. Aí ficou φ ΔQ, certo? Ok? Né?
E isso aqui, na realidade, é φ numa superfície de raio muito grande, tá certo? Ok? Ora, numa superfície de raio muito grande, o potencial varia com 1 sobre a distância. Concorda? Mesmo que seja linear ou não linear, o potencial muito longe de todas as cargas vai ser 1 sobre a distância. Né? E no limite, quando R tende para infinito, esse termo aqui é proporcional a 1 sobre R, e no limite, e quando R tende para infinito, isso aqui vai dar zero. Tá? Não importa se o sistema é linear ou não. Importa que o resultado aqui dá algo que depende de 1 sobre a distância. Se você pega todas as cargas, dá zero. Né? Então, o primeiro termo dá zero, efetivamente, sobra só esse segundo termo aqui. Né? Então, você tem que a energia, esse termo aqui não contribui para nada, vai ser a integral de volume dessa integral aqui. Certo? Então, o resultado é o quê? Né? A energia final está aqui já. Né? Vai dar esse resultado aqui. Certo? A gente integra essa integração aqui, né, nesse espaço, depois integra no volume. Né? Então, o que é essa integral aqui? Essa integral é realizada no que chama de espaço de estado. Né? O bicho aperta esse botão toda vez, cara. Bolas. Ou seja, a integral do espaço de estado. O espaço de estado é o espaço em que os eixos são os eixos de D, né? dx, dy, dz. Por quê? Integral de linha, certo? Isso é integral de linha tradicional. Né? Você, em cada ponto da trajetória, você tem um valor de D, delta D é isso aqui, tá certo? E você, então, para esse D, quem é o valor de E? Né? Daí você vai calculando, a escala D. Isso pode depender da trajetória. Por outra trajetória, pode dar outro resultado. Então, o sistema, tá certo? Como ele se polariza ou como ele se energiza, pode depender de que forma eu faço isso. Né? Então, se o sistema é linear, ou seja, se D é epsilon E, né? Então isso aqui vira uma linha reta, tá certo? E mais uma vez o resultado vai dar aquele resultado que a gente já conhece, usando o mesmo argumento, né? O valor final. O valor intermediário de E sobre o intermediário de D é a mesma coisa do valor final sobre o valor final de D. Então, você pode parametrizar mais uma vez por uma variável K e fazendo a integração vai dar de novo para o sistema linear aquele valor que a gente já conhece, né? Que a energia é dada por 1 meio de DE. Certo? Em outras situações, você tem materiais que são ferroelétricos, né? Em que a relação entre P e E e entre D e E é não linear, certo? Então, você aplica um campo, D vai respondendo, daí satura. Os dipósitos alinham, você não consegue mais separar efetivamente os centros de carga, se mantém o estado de polarização alinhado, e quando você retira o campo, o que acontece? Polarização residual, que acarreta um D residual, né? Certo? Ou seja, E igual a zero, D diferente de zero. Daí você faz o quê? Reverte o campo até zerar o D e você cria um laço de histerese. Certo? Então você tem materiais que têm essa propriedade. Então, se você for ver, para cada ciclo há uma variação de energia. Certo? O sistema dissipa. Se você você varia o campo entre valores inicial e final e fica fazendo ciclos sucessivos, você vai ter que ficar gastando energia para poder fazer isso. O sistema não é conservativo, ele não devolve energia. Porque existe uma energia perdida para você colocar esses dipolos em estado, né, de polarização. Um minuto. Trouxe esse telefone, não sei para quê, bicho. Deixa eu só botar ele mudo aqui. Só os ferroelétricos que têm essa propriedade. Ferroelétricos, né? Tem no caso magnéticos, ferromagnéticos, né? Que lá com respeito à magnetização e ao campo magnético. Mas tem ferroelétricos também, que eles fazem isso. Certo? Outra coisa importante aqui é o seguinte, que mesmo materiais anisotrópicos também têm essa lineares, né? Se um material anisotrópico, né?
Então, você tem que representar a relação em D e E por um tensor. Né? Pode-se mostrar que a energia também dá algo desse tipo aqui. Certo? Mesmo que o material seja anisotrópico. Se ele for anisotrópico linear, você pode escrever com relação matricial, em que esse epsilon é uma matriz 3×3, que não depende do campo aplicado, o resultado também dá a mesma coisa. Você pode mostrar que dá isso aí. Certo? Muito bem, então temos agora a fórmula geral. Ele pode calcular a energia de qualquer sistema, seja linear ou não linear, no ponto de vista do campo, linear, e a fórmula, no caso geral, não linear. Aí é complicado, tem que saber essa integral no espaço-estado, né? Ou no ponto de vista da fonte do campo, seja não linear, seja linear, certo? Né? Que a gente volta às expressões tradicionais. Muito bem. Bom, como é que é a formulação da eletrostática? Né? Nós temos, vamos lembrar aqui, o que nós temos aí? Nós temos duas equações, né? Cálculo de campos de distribuição de carga. Né? Nós temos duas equações. E uma relação constitutiva entre D e E, que é D igual a epsilon zero E mais P. Tá? Se o sistema for linear, então pode representar essa relação por uma... Ou seja, eu não preciso falar em P mais, só falo numa permissividade do material, D igual a epsilon E. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem aí 1 mais 3, 4 equações diferenciais que precisam ser resolvidas. Certo? Em princípio, você pode fazer isso e resolver essas equações diferenciais. Ou você pode facilitar o problema e resolver uma equação diferencial. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos admitir que o sistema seja linear. Então, a gente tem uma permissividade elétrica, né? A gente vai falar de um meio único em que a permissividade é epsilon em todo o meio. Depois a gente vai ver o que acontece quando você tem mais de um meio. Né? Vamos admitir a hipótese simplificadora, um meio apenas. Então, o que eu tenho? Bom, dessa equação, nós já sabemos que se E tem essa propriedade, é porque ele é o gradiente de um escalar. Né? E de divergente de D, sendo o sistema linear, tem divergente de epsilon E. Né? Menos divergente de epsilon, gradiente de φ, igual a densidade de cargas livres. Tá? Bom, então é nesse momento. Se o meio é homogêneo, quer dizer, epsilon não varia com as coordenadas, então epsilon pode sair da derivada. Caso contrário, epsilon não pode sair, a equação é mais complicada. Então, se o sistema é linear, homogêneo e também isotrópico, né, porque eu estou admitindo uma relação escalar aqui, ou seja, se o meio é LHI, certo? Então, o que faz? Bom, isotrópico, eu posso usar essa relação. Linear, eu posso usar essa relação também, tá certo? Isotrópico, isso aqui é escalar. E agora, a última propriedade é homogêneo, isso aqui sai da derivada. Ele fica divergente do gradiente, que é laplaciano. Então, obtemos o quê? Uma equação de segunda ordem, né? De derivadas parciais de segunda ordem. Então, eu tenho um novo jeito de resolver problemas em eletrostática, certo? Resolver essa equação diferencial, que é a chamada equação de Poisson. Né? Em regiões em que a densidade de carga volumétrica é zero, isso pode acontecer, a gente vai ver que situações são essas. Então, isso aqui se transforma numa equação homogênea, né? Você pode colocar a função delta e jogar nessa equação, ou pode não usar a função delta e falar que o laplaciano é zero em todo espaço e resolver na superfície por condição de contorno,
vai ver isso aí. Então, em situações em que ρ igual a zero, Laplaciano φ igual a zero. Né? E essa é a equação de Laplace. Né? A solução geral dessa equação, né, para cada sistema de coordenada, para cada geometria, tem uma forma, um conjunto de funções que vai satisfazer essa equação. E a solução aqui, tá certo? Se você quer resolver a equação de Poisson, você sempre vai perceber que a solução é a soma da solução da equação, como em qualquer teoria de equação diferencial, né? Homogênea, que é a da Laplace, mais a particular, que depende da densidade de carga. Certo? Então, observe, essa é uma nova forma de resolver problema eletrostático, por equações diferenciais. Né? A gente viu, por exemplo, que eu posso usar a lei de Gauss para calcular campo de uma distribuição de carga, mas eu preciso de ter alta simetria. Né? Posso calcular o potencial por integração, quando a distribuição de carga está livre de contorno, de fronteiras. Posso fazer isso. Uma expressão integral nós já temos, a gente vai falar mais sobre isso depois. Posso calcular o campo E direto, né? Superposição, aquela expressão. Então, veja, várias formas de calcular. E como sendo, né? Integral de volume de ρ de x', né? X menos x' sobre 4π0 módulo de x menos x'. Nesse caso aqui, ao cubo. Isso aqui leva em conta todas as cargas, tá? Então não é o ρ que aparece. Isso aqui é um ρ, chama um ρ efetivo aqui, tá certo? Porque onde tiver carga, você tem que botar aqui nessa forma. Então, se você tem uma carga aqui, e um dipolo aqui, você pegar o campo dessa carga, mais dessa carga, mais dessa carga aqui. Certo? Ok? É assim que a gente faz. Né? Então, é assim. Quando você tem o D, não, o D só leva em conta essa aqui. Né? Essa carga aqui. Certo? Lei de Gauss, né? Só leva em conta a carga livre. Certo? Ok? Vamos fazer alguns exemplos para adquirir alguma familiaridade, né, com a solução de problemas envolvendo equações de Poisson e Laplace, para depois a gente ver como é que se acha uma solução geral, de que forma a fronteira da região influencia. Né? Tem que resolver em Laplace, né? Pode resolver de Poisson também, tá certo? A equação depende de Laplace. Mas tem formas integrais em que a gente deriva, né, e obtém a solução completa, com a distribuição de carga. Né? Esse meu telefone, deixa eu desligar ele está me incomodando aqui, está vibrando aqui, tá certo? Paz. Não sei porque eu trouxe esse bicho, eu deixei na minha sala, cara. Desligar ele. Vai para lá, vai. Fazer alguns exemplos aqui que a gente vai começar a adquirir alguma familiaridade e ver, certo? As nuances, né, desse problema. Certo? Vou fazer alguns exemplos, né, a parte C de hoje, certo? Que é essa parte aqui. Né? Falou sobre A e B, né? Vamos para C, tá certo? Fazer alguns problemas de alta simetria em que a gente pode resolver diretamente a equação de Poisson. Certo? Primeiro exemplo, potencial de uma carga pontiforme que a gente já resolveu antes, localizada na origem. Né? E a gente agora vai usar, quando for necessário, a gente usa a função delta, né, para representar. Bom, a densidade de carga de uma carga pontiforme na origem é Q vezes delta, né? Função delta. X é o vetor RAR, né? R é a distância. Bom, se x for diferente de zero, se você estiver fora daqui, quem é o laplaciano do potencial? Quem é a densidade de carga? Isso aqui dá quanto fora da origem? Zero. Então a equação que você obtém é a equação de Laplace. Tá? Por simetria, né? Então, esse é o problema de alta simetria. A gente sabe que é um sistema esferosimétrico, ou seja, o potencial só depende da distância. Né? Então, você tem Laplaciano de φ com φ dependendo só de R. Né? Bom, nesse caso, eu só tenho a parte radial do Laplaciano, que é essa 1 sobre R2, ddr de R2, dφdr.
E essa equação aqui, vamos resolver aqui com... Aqui só está o resultado, vamos botar aqui. Tá? A gente agora está resolvendo a equação diferencial, né? Que é a de Laplace. Então, multiplicando por R2, né? Isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui sai. Tá? Então, integra uma vez. Né? Dá uma constante lá de lá. Passa isso para lá, tá certo? Né? Fica assim, né? Integra, passa o dr para lá, né? Integra ambos os membros, certo? Integral de dφ vai dar φ, né? Igual a menos A sobre R mais B. Bom, a solução geral da equação de Laplace para um potencial que só depende da distância esférica, ele vai ser sempre dessa forma, né? A gente escreveu aqui a solução. Você pode escrever da letra que você quiser, né? Na verdade, eu escrevi... Vou chamar isso aqui de A', tá certo? Eu escrevi nas notas A mais B sobre R, que é a mesma coisa, né? Que diferença? É a mesma forma de representar. Uma constante mais a função inversa vezes uma constante. Essa é a solução geral. Certo? Daí eu tenho o quê? Duas incógnitas, A e B, para determinar, né? Primeira propriedade. Bom, o potencial longe da carga vai para zero. Então, no limite, isso aqui dá zero. Como no limite isso aqui desaparece, fica só o A, então eu tenho que fazer com que A seja zero. Né? Então, a solução é dessa forma. Quem é B? Bom, agora vamos ver a propriedade da carga, que está na origem. Certo? Então, vamos considerar a singularidade, né, na origem, a equação de Poisson. Então, aqui está a equação original. Certo? Vou até aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor. Integrando em torno da origem, né, ambos os membros, né, o que acontece? Integral do volume do Laplaciano igual a menos Q sobre epsilon. Observe que eu estou resolvendo o problema que a carga está no meio de permissividade epsilon. Certo? Integral de volume da função delta, que dá 1. Né? Então, deu menos Q sobre epsilon. Certo? Bom, nessa integração aqui, eu uso o teorema de Gauss. Integral do Laplaciano é integral do divergente do gradiente de φ, certo? Isso aqui é integral do divergente do gradiente de φ, certo? Que é o fluxo desse vetor para o exterior da superfície que limita o volume. Ora, quem é φ? Bom, φ é B sobre R, né? Gradiente de φ vale menos B sobre R2. Na superfície de raio R0, menos B sobre R0 ao quadrado. O d sigma é R0 ao quadrado de ômega. R0 cancela. Integral de ômega dá 4π, então isso aqui vai dar menos 4πb. Isso aqui vale menos Q sobre epsilon, que foi o resultado lá da integração do segundo membro. Quem é B, então? Calculou, está aqui, Q sobre 4π epsilon. Tá? Então, essa foi a forma clássica de resolver a equação de Poisson, né? Aqui está o resultado. Potencial vale Q sobre 4π epsilon. Nesse caso, sim, porque não tem nenhuma dependência angular. Né? Daí eu faço uma variável só de ômega. Estou integrando dois espaços. Se tivesse a variância angular, eu tenho que quebrar o d ômega em seno θ, d θ, d φ. Tá bom? Nesse caso aí, eu vou fazer um exemplo que tem mais do que isso, tá certo? O negócio saiu aqui. Então você vê, resolver a equação diferencial, né? E com a função delta você...
A função delta, sempre você explora ela como integrando em torno da singularidade, daí você tem um valor finito, sempre. Mesmo que ela seja infinita, o que quer que seja, não importa, não tem problema, certo? Bom, temos uma propriedade importante aqui que a gente não pode deixar desapercebida, tá certo? Que já está aqui, né? Originalmente está aqui, tá certo? Onde é que está? Aqui, ó. Isso aqui é uma propriedade super importante que vai ser explorada daqui a pouco, tá certo? Temos o potencial, a solução. Eu vou jogar a solução aqui dentro e obter uma identidade. Observe. Laplaciano, Q sobre 4π epsilon R, né? Potencial, igual a quem? Menos Q sobre epsilon, delta de x. Ok? Então, Q cancela, epsilon cancela, então fica Laplaciano da função inversa igual a menos 4π, o Q cancela também, né? Delta de x. Então, essa é a propriedade. Laplaciano de 1 sobre módulo de x é menos 4π delta de x. Mas, geralmente, né, se eu tiver Laplaciano de 1 sobre módulo de x menos x', é menos 4π delta de quem? X menos x'. Não, isso aqui é uma relação geral, não tem carga aqui não, certo? Laplaciano dessa função é menos 4π delta. Isso aqui é obtido, né? O seu Laplaciano dá zero, tá certo? Fora da origem. E na origem tem que dar algo infinito. Porque é uma densidade infinita que tem lá, né? Se a gente faz o exemplo da carga pontiforme, certo? Ok? Isso vai permitir a gente resolver a equação de Poisson de forma geral. Essa propriedade aqui. Né? É como se fosse assim, qual é a resposta de um sistema governado por uma equação diferencial Laplaciano à função impulso? Né? É essa função aqui. Certo? Né? A gente vai ver já por que essa pergunta é importante, tá certo? Fazer mais exemplos aí em que você tem distribuições de carga mais bom, está aqui a propriedade, né? Eu vou derivar. Vamos fazer agora um exemplo que a gente já calculou antes, usando superposição. Certo? A esfera com distribuição de carga uniforme. Né? Então, quando você tem problemas assim, você tem a região de carga, raio A, densidade constante, e a região exterior, em que a densidade é zero. Então, você tem claramente dois problemas. Certo? Uma função contínua com derivada contínua não é suficiente para descrever o que acontece quando você sai da esfera e vai para o lado de fora. Então, você quebra em dois problemas. Né? Uma solução dentro e uma solução fora. Certo? Então, dentro você tem aí carga. Fora você não tem carga. Então, do lado de dentro, o Laplaciano de φ1 vai dar a densidade de carga associada, menos ρ0 sobre epsilon. Né? Nesse caso aqui específico, aqui é epsilon 0, certo? Tem um errozinho aí. Né? E do lado de fora, densidade de carga zero, Laplaciano de φ2 é zero. Ou seja, do lado de fora é a equação de Laplace, do lado de dentro é a equação de Poisson. Então, nós resolvemos essas duas equações. Nós sabemos que a solução da equação de Laplace é sempre dessa forma constante mais função inversa. Né? Certo? E aí você tem a constante associada ao lado de fora, que é índice 2, A2 e B2. Certo? Do lado de dentro, como é que fica? Bom, vamos resolver essa equação diferencial. Novamente, potencial só depende de R. E agora, a única diferença é que não tem um zero aqui, né? Em relação ao que a gente fez antes. E vamos integrar. Se você integrar isso aqui, sucessivamente, por exemplo, né? Multiplica por R2, integra, vai dar R3 sobre 3. Certo? Né? Uma primeira integral. Esse R2 vem para cá. Você tem menos ρ0, R2 sobre ε0. Né? Quando você integra, né, dr, que é o que você faz, né? Integra,
vai dar menos ρ0 R3 sobre 3 ε0. Né? E daí esse R2 vem para cá e cancela o R3, vai ficar R aqui, tá certo? Integra mais uma vez, vai ficar R2 sobre 6. Daí aparece esse termo aqui, ó. Solução da equação particular. Se você for adicionando as constantes e integrando, você vai ver que aparece a solução homogênea. Então a solução geral dentro é essa parte aqui, mais uma outra parte semelhante a essa, só que as constantes são associadas ao lado de dentro. Então o que acontece? Você tem 4 constantes, certo? Precisa de quantas equações? 4. Né? Daí vamos ver quais são as condições. Né? Bom, do lado de fora o potencial deve cair para 0, né? Que é a distribuição localizada. Então você já vê, olhando aqui, ó, quando o R é muito grande, isso aqui desaparece, fica só esse termo. Então esse termo tem que ser nulo. Certo? Outra condição, o potencial aqui dentro, aqui não tem carga discreta, certo? Tem carga distribuída. Então não tem singularidade. O potencial só tem singularidade quando tem uma carga pontiforme em algum lugar. Aqui não tem carga pontiforme, certo? Tem carga distribuída, nunca tem potencial infinito em nenhum lugar. Então o potencial tem que ser finito aqui dentro. Certo? Então se você olhar, tem um termo aqui que faz com que o potencial exploda, que é esse termo aqui. Tá? Então, esse termo não pode estar presente, tá certo? B1 igual a 0. Hein? Não sei qual o valor, mas ele não é infinito, certo? Não, porque 1 sobre R... Ah, não, você está perguntando esse termo aqui, né? Ah, entendi. Não, é verdade, é. Esse termo não pode estar presente porque quando R é igual a 0, ele explode. Né? Exatamente o que você falou. Tá? Então, para evitar isso, é o quê? Eu tiro essa constante, B igual a 0. O que mais? Potencial é uma função contínua, certo? Então, se eu calcular do lado de cá e do lado de cá e fizer esses pontos se aproximarem na superfície, tem que ter o mesmo resultado. Né? Então, você tem aí φ1 de A igual a φ2 de A. Dá uma outra condição lá, certo? E, finalmente, a última. A última é a condição de contorno para o D, que a gente derivou anteriormente. Se existir densidade de carga superficial, existe descontinuidade na componente normal de D. Certo? Isso aqui, na realidade, é isso. Ó. Numa interface, né? D2 normal menos D1 normal é a densidade superficial de carga, onde 2 é o N vai de 1 para 2, da normal vai de 1 para 2. Tá? Se existir carga de superfície. Nesse problema, não existe carga de superfície, existe carga de volume. Não existe superfície de carga. Certo? Tem um volume, mas não tem a... Não, tem um valor de densidade de carga, mas é tantos cúbicos por metro cúbico. Não tem carga de superfície aqui. Carga de superfície é quando você tem uma superfície e toda a carga está nessa superfície. Não é o caso aqui. A carga está distribuída no volume. Certo? Mas não chega na fronteira e... Daí passa para 0, pronto. Mas não, é sempre a densidade volumétrica, certo? Superfície é se eu tivesse uma casca esférica oca de espessura 0 com carga. Eu tenho a densidade de carga superficial. Tantos cúbicos por metro quadrado. Porque você não tem volume, o material não tem espessura, certo? Mas tem carga, então tem densidade de carga superficial. Pode. Eu posso pegar aqui eu posso aqui botar um pequeno isolante, talvez, tá certo? E botar um papel de alumínio, encarregar, e daí eu tenho uma esfera de alumínio separada e com a densidade de carga. Ou eu posso encostar, se isso aí for... Essa carga aqui, na verdade, você não pode ter essa densidade de carga, ela vai se mexer, tá certo? Então, sai do lugar. Né? Se você colocar alguma coisa, vai entrar em contato e vai entrar no outro. Então, não tem jeito, certo? Eu teria que ter uma pele condutora carregada. Você tem densidade de carga superficial. Tá? Então, nesse caso, o D2 normal, ou seja, D2 radial, é igual ao D1 radial. Aonde em E é igual a A. Quarta condição. Então, aqui precisa de 4 equações para 4 incógnitas. Né? Se você associar, bom, quem é o D radial? Né? D radial é epsilon E radial. E E radial é dφ dr.
Então, você obtém a relação entre derivadas do potencial. Epsilon dφ2dr igual a epsilon 0 dφ1dr. Certo? E aí você tem um sistema de 4 equações de 4 incógnitas. Né? Façam as continhas para resolver, tá certo? A gente obtém aí, tá feito aí. Né? Então, aí está o resultado, tá certo? Potencial dentro é dado por essa expressão e fora é dado por essa expressão aqui. Dentro ele aumenta com o quadrado da distância e R igual a zero tem um valor finito, uma constante. Tá? Né? Os épsilon são diferentes, por isso que dá esse fatorzinho aqui. Tá certo? E fora ele varia como o potencial de uma carga pontiforme, né? No meio epsilon, que é o meio exterior. Você pode calcular o campo se quiser, você vai ter esses resultados aí, semelhantes àquilo que a gente já calculou anteriormente. Ρ0 R sobre 3 epsilon 0, campo é linear dentro, né? E varia com o inverso quadrado da distância fora, tá certo? Né? Observe que aparece as permissividades de cada meio. Epsilon 0 dentro, epsilon fora. Tá? Ok? Então, mais um exemplo de como resolver a equação de Poisson, né? Em problemas de alta simetria. Tá certo? Bom, deixo para vocês esses exemplos aí. Né? Façam esses aí, tá certo? Porque pode cair na prova na outra. Tá? Não está na lista, talvez esteja na lista, nem sei, pode ser até que tenha. Se não tiver, eu estou botando aqui para vocês fazerem, tá certo? Então, aqui está mais ou menos o guia de como resolve. Certo? Isso aqui é um exemplo de carga de superfície. Né? Carga de superfície numa esfera, certo? Densidade é constante sigma. Né? Dentro, pode ser vácuo aqui ou meio de permissividade distintas. Então, o que acontece? Aqui dentro a densidade de carga é zero, volumétrica. Laplaciano de φ1 é zero. Certo? Do lado de fora, também a densidade de carga é zero. Laplaciano de φ2 igual a zero. Soluções gerais, a gente já sabe quais são. A mais B sobre R, né? Você tem duas constantes aqui, mais duas aqui, 4. Mesma coisa, resolve para as constantes e obtém os efeitos. Né? Você deve chegar à conclusão que o potencial aqui dentro vai ser constante. Certo? Não varia. Não, Helmholtz é com vetores, né? A gente está falando de escalar agora. Aqui vai ter o da unicidade, que a gente vai derivar hoje ainda. Certo? Teremos da unicidade para essa equação aí. Tá bom? Outro problema importante, tá? Para vocês observarem, né? Bom, suponha que você tem um sistema de 3 condutores. Um condutor de raio A aterrado, um condutor externo de raio C aterrado e uma superfície de carga. Certo? Né? Com densidade constante. Sigma. Então, a pergunta é, quem é a carga induzida nessa superfície aterrada e nessa aqui? Tá? Mais uma vez, né, você precisa resolver o potencial. Do potencial você obtém o campo elétrico. Né, e do campo elétrico você tem a densidade de fluxo, do qual você calcula, por lei de Gauss ou por outra técnica, a carga numa superfície. Né? Então, mais uma vez, aqui nessa região vazia não tem carga, Laplaciano igual a zero. Nessa região, Laplaciano igual a zero, você resolve, mais uma vez, 4 constantes. Agora, a condição do contorno aqui é descontinuidade no D normal, porque tem uma densidade de carga superficial. Aqui também, ó, descontinuidade D normal, porque tem carga superficial. Certo? Você fala aterrado aí, que o potencial é zero. Potencial é zero. É. Aterrado é potencial nulo. Certo? Então, o problema de valor de fronteira que a gente está fazendo, problema que dá para resolver sem as técnicas que a gente precisa resolver, que a gente vai desenvolver para situações mais complicadas, né? Porque tem alta simetria. Vou fazer mais um exemplo aqui, para mostrar o exemplo, mais um caso de função delta, agora usando coordenadas cilíndricas. Né? Imagina essa situação, a linha de carga, né, limitada por um cilindro aterrado, potencial zero, né? Linha de carga tem uma densidade constante lambda, coulomb por metro. Usando funções delta, a densidade de carga da linha de carga, a gente já falou sobre isso antes, ela pode ser escrita dessa forma: lambda delta da variável radial sobre 2πr. Tá? Por quê? Porque a integral disso, num comprimento, num cilindrozinho qualquer, tá? De comprimento L, né?
vai dar lambda vezes L, se você fizer o cálculo, certo? Se você envolver para o cilindro com comprimento L, vai dar lambda vezes L, a carga envolvida. Lambda da densidade de carga linear vezes L da carga total. Né? Mais uma vez, vamos lá. Então, a gente vai resolver a equação de Poisson nessa região de raio A. Saindo do eixo Z, do eixo do cilindro, o Laplaciano vale quanto? Que é o Laplaciano em geral, né? Certo? Aqui é a densidade de carga, modelada por função delta. Saindo do eixo Z, então você tem o quê? Laplaciano de φ vale 0. Daí, aí é um problema em que o Laplaciano em cilíndrico é um pouco diferente. É 1 sobre R, né? Em esférica é 1 sobre R maiúsculo ao quadrado, aqui é 1 sobre R. ddr de R de φ dr igual a 0. Integra, faz duas integrais, vai dar essa solução aqui, ó. Duas constantes. Condição de contorno. φ de A vale 0. Né? Primeira equação, relacionando A e B. Uma segunda equação é obtida o quê? Integrando em torno do eixo Z. A equação de Poisson. Integral de volume do Laplaciano. dV seria um volume, né? De raio menor que R0, então vou mostrar aqui na figura. Vou fazer aqui um outro, né? Que tal dV? Integra aqui, tá certo? Comprimento L, né? Raio do cilindrozinho de integração R0. Então, eu quero saber quem é K, ou seja, Laplaciano de φ é integral nesse volume. E você integra ambos os membros. Deixa eu situar aqui para achar mais fácil. Espera aí. Está aqui, né? Integral de volume, segundo o método da equação de Poisson, nessa região. Então, eu estou fazendo explicitamente aqui para mostrar, né? Integral de dz de menos L sobre 2 a L sobre 2, integral de dφ de 0 a 2π, que é R dr dφ, certo? dz, né? R dr dφ dz, que é o elemento de volume. Então, você tem a densidade, lambda sobre 2πr, R dr, delta de R. R cancela. Isso aqui vai cancelar com 2π. Integral de delta de R, delta dr dá 1. Nessa região aqui, tá? Então vai ficar com o sinal lá menos a carga, né? Isso aqui é o quê? Essencialmente a carga naquele cilindro. Menos lambda L sobre ε0. Certo? E mais uma vez, mesmo artifício. Integral do Laplaciano é integral do divergente do gradiente, que é o fluxo do vetor. E sabendo a expressão para φ, eu calculo o gradiente. É A mais B log de R. Gradiente disso aqui dá B sobre R. Né? Certo? AR, né? O d sigma, só lembrando, d sigma é o quê? É esse elemento de... Deixa eu fazer aqui separado. dz R dφ. D sigma é R dφ dz AR. Tem a tampa também, né? Tem as tampas, mas nas tampas não tem contribuição, tá certo? Nessas tampas aqui, né? A normal está assim e o vetor gradiente está assim, né? Nessa tampa também. A normal está assim, o gradiente está assim, dá 0 pelo escalar. Né? Então, resultado, né? AR escalar R dá 1. R0, no caso, que é o raio desse cilindro gaussiano lá, R0 cancela. 2πL vezes B. Certo? 2πL vezes B. Daí você calcula B. Levantou uma das constantes B e da outra equação você tem A. Tá? Aí a solução potencial. Potencial dentro do cilindro
aterrado, com uma linha de carga no meio, dá essa solução aqui. Em R igual a A dá quanto isso aqui? Log de 1 que dá 0. Em R igual a 0 dá log de 0, que dá menos infinito, com menos dá mais, certo? Então o potencial aumenta, tá certo? De 0, o potencial é positivo. Ele parece negativo, mas não é, certo? Porque R é sempre menor que A, né? Isso aqui dá um log negativo, com menos dá mais. Tem como mensurar esse log infinito? Um R igual a 0. É infinito, porque a linha de carga de dimensão 0 não existe, né? Ela tem que ter um tamanho infinito, certo? Então, se você usar isso aí, o que vai acontecer? O potencial vai subir, 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 daí quando você entrar dentro da linha de carga, vai para 0. Vai chegar a um valor bem grande, certo? Mas um valor máximo. Que nem no caso da esfera, né? Potencial na superfície da esfera, se você fizer ela pontiforme, né? Esfera de raio A. Com densidade constante, né? Então, o potencial faz isso e depois faz isso, tá certo? Quanto menor o raio, vai chegar mais perto, vai chegar lá em cima e cai para 0 lá no centro. Chega um valor bem alto, né? Ok? E daí você tem o campo também, né? Pode calcular o campo, ver a carga que está induzida no cilindro e assim por diante, tá certo? Ok? Esses são exemplos de que você tem como resolver a equação de Poisson diretamente, usando funções delta, integrando, tá certo? Então a gente fez algumas. A gente vai ter. Tem simetria, né? Simetria. Vai ter problemas que não tem simetria depois, vai ter que resolver de outras formas, né? Separação de variáveis, né? Assim por diante. Vamos para o nosso tópico D agora, a solução da equação de Poisson, certo? Né? A gente se deparou com situações em que você tem cargas, às vezes tem superfícies condutoras, né? Impondo restrições ao potencial, às vezes não, às vezes a distribuição de carga está livre. Bom, no caso em que a distribuição de carga é livre, né? Uma região de carga espacial, não tem nada impondo restrição ao potencial. Eu sei que nesse caso o potencial no infinito vai para 0, certo? Não tem nenhuma restrição. A solução integral para esse problema é essa equação aqui, certo? Pergunta, isso de fato satisfaz a equação de Poisson? Vamos verificar, né? Vamos calcular o Laplaciano de ambos os membros, tá certo? E vai ver se dá aquela equação lá, né? Então vamos lá, Laplaciano disso aqui, troca a posição, isso aqui atua só sobre as coordenadas de x. A integral é nas coordenadas de x'. Certo? Então o Laplaciano não atua nem em dv', nem em rho de x', só atua nessa função aqui. Então passa todo mundo, fica Laplaciano na função inversa. Quem é isso aqui? Menos 4π delta. Certo? 4π cancela, fica menos, epsilon sai, integral de rho de x', delta de x menos x', dá quanto? Rho de x. Equação de Poisson, certo? Então, a gente agora com essa ferramenta de usar funções delta, a gente rapidamente demonstra algumas coisas simples, certo? Que parece complicado, mas não fica simples nesse caso, né? Bom, e no caso mais geral, tá certo? Em alguns casos, né, você tem imposições para o potencial. Por exemplo, eu posso ter alguns problemas que a gente vai atacar aqui nesse curso, né? Uma carga tem uma solução, né? Já sei de cara, certo? Uma carga dá isso aqui. Potencial à distância R. Carga não tem ninguém no vácuo, né? Certo? Agora, se eu tenho uma carga em um plano aterrado, potencial é 0, já não é mais essa solução. Tá? O potencial aqui é diferente, né? Essa solução aqui, nesse ponto, potencial nessa distância dá um valor diferente do potencial para essa distância. Mas ele tem que ser 0 em todos os pontos. Então, essa solução não vai funcionar. Então, a solução livre não é a mesma da solução com restrições ao potencial. O potencial na fronteira tem alguma restrição, né? Tem um capacitor aí, tá certo? Bota algumas cargas aqui dentro, certo? Qual é a solução aqui dentro agora? Hã? Você tem que resolver o problema
Se não tivesse esses eletrodos, a solução seria o potencial dessa, que é um termo desse tipo, mais o potencial dessa, mais dessa aqui. Com isso aqui, eu tenho que forçar aqui, por exemplo, o potencial aqui dV e aqui embaixo de zero. Tá? Então, problemas que têm restrições são diferentes dos problemas que a carga está livre. Então, é isso que a gente quer ver aqui. Né? Então, qual é o problema? Assim, a geometria é mais ou menos isso aí. Ó. Você tem uma região, ainda estamos falando um único meio, tá certo? Depois a gente vai ver como é que faz para separar meios diferentes. Tá? Então, você tem um meio homogêneo com permissividade epsilon. A equação que governa o problema é a equação de Poisson. Aqui está a distribuição de carga. Tá? Tem alguma restrição, enfim, na fronteira, que a gente vai ver qual é. Que restrições são essas? Tá certo? Bom, para a gente saber a solução geral, a gente vai mostrar uma solução geral para esse problema, uma expressão integral para a solução. Né? A gente vai demonstrar duas identidades que a gente passou por cima lá no capítulo 1, certo? Está no final, não sei se está para vocês provarem, não sei se botei na lista, que são as identidades de Green, que permitem a gente demonstrar o resultado. Certo? Então, vamos considerar esse vetor aqui. A gente vai derivar essas identidades com base nos teoremas que a gente já conhece. Teorema de Gauss, particularmente. Pega uma função, duas funções, psi e φ, quaisquer, constrói o vetor psi gradiente e calcula, usa o teorema de Gauss, que é o divergente de A, né? É o fluxo para o exterior do A normal de sigma. Para o exterior, tá certo? O exterior que eu estou falando aqui é o exterior através da superfície sigma, né? E vamos botar agora, então, joga isso aqui dentro, divergente desse produto. AN é psi derivado em relação à coordenada normal, xn aqui é a coordenada normal, tá certo? N escalar nabla é derivada em relação à coordenada medida ortogonal à superfície do ponto. Tá? Por exemplo, esféricas, né? Na superfície esférica é DDR. Coordenada normal agora é radial, certo? E assim por diante, né? Certo? Então, aqui está o teorema legal. Divergente de A é divergente disso aqui. Daí você vai divergir de uma função vezes um vetor, eu tenho o quê? Regra da cadeia. Que a gente já derivou, está aqui, ó. Divergente de uma função vezes um vetor é da função divergente do vetor, que é divergente do gradiente, que dá Laplaciano, mais vetor gradiente da função. Certo? Então, a gente tem aí a primeira identidade. Então, se você tem a integral disso aqui, expandido da isso, vai dar o fluxo dessa quantidade. Uma equação integral aí, tá certo? E ela é usada para a segunda identidade. Né? Se eu troco a posição de psi com φ, fica assim, ó, psi Laplaciano, e aqui não muda, né? Aqui não muda, tá certo? Se eu trocar psi com φ, aqui vai ficar φ de psi dxn, né? Não dá para mostrar, vou deixar aqui, tá certo? Se eu subtrair a segunda, essa nova identidade, você vai ter isto menos isso, dv, isso cancelar com outro termo igual a isto menos um termo desse. Então você tem a segunda identidade, certo? Né, que é exatamente essa aqui. Pronto. É essa identidade que a gente vai usar, certo, para obter uma solução integral da equação de Poisson, certo? Ok? Então, essa identidade a gente vai usar. Bom, vamos usar, só para a gente usar a notação tradicional que a gente usa, que a gente sempre usa a variável linha para integração, né? Aqui eu não botei, tá certo? Então, vamos reescrever direitinho, né? Então, observe, né? Derivada, né? Aqui com relação à variável de integração, tá certo? Se a variável é x', então nabla é nabla', tá certo? Nabla' que é as derivadas são em relação às coordenadas de x', né? Então, tudo linha aqui, que é derivada em relação à coordenada normal de integração, certo? Então, aqui está a primeira identidade, aqui está a segunda, certo? E aqui estão as definições da coordenada normal. Bom, vamos admitir que uma das funções seja o potencial, que satisfaz a equação de Poisson, certo? E para outra função, vamos usar a função
Que função é essa? Uma função que satisfaz essa equação aqui. Porque eu posso usar qualquer função, tenho liberdade de usar qualquer função, né? Eu vou usar, então, essa aqui. Certo? Essa função, uma possibilidade para ela é essa aqui. Certo? Que a gente demonstrou, né? Laplaciano da função inversa dá isso. Certo? Tá? Então, se você jogar nessa identidade, você vai ter a função potencial Laplaciano, que é menos 4π delta, aqui, tá certo? Função inversa, que é essa aqui. Laplaciano de φ, que é menos ρ sobre epsilon. Né? Certo? E vocês sabem o que vai acontecer, né? Quando eu tenho a função delta, eu vou, na verdade, ter o valor da função φ saindo da integral, né? O valor dela, certo? Em torno do ponto de integração. Então, quando você faz essas... Aqui está, né? φ de x', aqui está o Laplaciano da outra função. Quando você integra em dv', né? Isso aqui vai dar um valor em x. Isso saiu da integral, tá certo? Né? Daí ficou a outra integral, que é ρ sobre 4π, isso aqui, daí uma integral de superfície. Certo? Então, o que acontece? Eu rearranjando o termo, eu tenho a solução final para o potencial. Aparece o termo que a gente já conhecia, integral de volume de ρ dv, e aparece algo que tem a ver com o valor do potencial na fronteira. Então, essa forma de expressar a solução mostra que o potencial, quando tem restrições na fronteira, ele vai depender do seu valor na fronteira e de sua derivada normal na fronteira. Certo? Só que, né, isso aqui é só uma forma de expressar uma solução, tá certo? Ou seja, mostrando o seguinte, eu tenho fronteira? Eu tenho. Então, eu preciso saber propriedades da posição potencial na fronteira. Que propriedades estão aparecendo nessa formulação? Está aparecendo o potencial, está aparecendo a derivada normal. Essa função é conhecida, eu sei derivar ela tranquilamente, tá certo? A função inversa, faço calcular a derivada. Né? Bom, só que eu não posso, independentemente, especificar o potencial e sua derivada normal. Se eu especificar o potencial na fronteira, eu tenho uma solução. Se eu arbitrariamente especificar a derivada normal, eu tenho outro problema, com outra condição de contorno, certo? De fronteira. Tenho outra solução. Eu não posso ter as duas simultaneamente. Certo? Vocês entendem isso, não? Por exemplo, eu tenho aqui um problema típico, né? Certo? Uma esfera aterrada. Certo? Eu venho aqui e boto uma carga aqui perto, certo? Então, eu estou dando a condição de contorno. A condição de contorno potencial é dada, certo? E aqui a carga, eu boto uma carga aqui pronto. O que vai acontecer aqui? A gente vai resolver esse problema depois. Mas o que acontece é que essa carga vai puxar cargas negativas. Essa carga sendo positiva vai puxar cargas negativas para próximo dela. Vão ser puxadas para ela, tá certo? Então, você observa que o potencial constante, eu tenho um problema que eu resolvi. Eu vou resolver esse problema e resolvo. Inclusive, eu descubro o que é essa densidade de carga. Né? Então, nesse problema, quem é dado é o potencial na superfície, φ igual a zero. Certo? Posso resolver um problema semelhante, mesma geometria, em que eu digo, bom, qual é a solução do problema se eu botar uma carga aqui e forçar uma densidade superficial constante na superfície? É um outro problema. Certo? Mesma geometria. A solução aqui é φ1 e aqui é outra φ2. Eu não posso arbitrariamente falar assim, bom, eu quero resolver potencial aterrado e também a densidade constante. Não dá. São duas coisas separadas. Tem a derivada e tem o potencial. Então, veja, você não pode arbitrariamente. Você pode assim, bom, o potencial dá zero, daí depois que resolver o problema, calcula a derivada normal para casar com essa solução. Aí dá certo. Só se estiver amarrado. Arbitrariamente eu não posso, são dois problemas. Então você tem dois problemas que você pode especificar. Um é potencial especificado, esse é chamado problema de valor de fronteira de Dirichlet. Certo? E o outro é em que a derivada normal é especificada, que é uma coisa que aparece lá na expressão. Esse é o problema de Neumann. Derivada normal tem a ver com densidade de carga superficial. Certo?
ou tem a ver com condição de contorno para o D, né? D normal tem a ver com a derivada normal do potencial. Então tem essas coisas aí, né? Por isso que aparece a derivada normal, certo? Então são soluções distintas, não é possível, né? Você tem satisfazer simultaneamente as duas condições arbitrárias, a menos que você tenha as duas condições, mas em porções complementares da fronteira. Eu posso ter assim, ó. Esse problema eu posso ter um conjunto de superfícies, aqui eu dou φ, aqui eu dou a derivada normal, em lugares distintos, tá certo? Aqui eu dou outro valor de φ, φ2, φ1, dφ1, aqui, dφ, chamar de 3, né? E aqui eu dou outro valor de derivada normal. Nesse caso eu posso. Esse é um problema misto. Dirichlet, o potencial é dado, Neumann, a derivada normal é dada, o misto é você tem as duas coisas, mas em lugares separados. Não pode estar no mesmo lugar. Tá? É, isso, tá bom? Ok? Muito bem. Vamos agora obter uma solução que mostra, né, esse tipo de coisa. Como é que a gente faz? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é uma forma de mostrar, bom, o potencial depende de restrições na fronteira. Mas essa não é a melhor forma de representar a solução. Tem outra forma, tá certo? Não quer dizer que tem uma segunda solução, não. Tem uma solução só. Para uma dada condição de contorno. Eu posso fazer assim, mas essas duas coisas aqui têm que estar amarradas entre si, não pode ser arbitrárias. Então, como eu não sei a solução, isso aqui não é conveniente. Né? Porque eu preciso calcular... A condição ali de nódulo, aí eu cancelo aí... Não, vamos ver agora, tá certo? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para mostrar as duas situações. Bom, então a solução a gente vai mostrar como é que define funções de Green, né? E a solução pelo método das funções de Green. E nesse contexto também a gente vai mostrar o teorema da unicidade, tá certo? Na verdade não vai nem mostrar, a gente vai aceitar esse teorema, tá certo? É fácil de mostrar ele, não é difícil, né? Mas a solução... mas a própria solução que ele vai obter já mostra que a solução é única. Então, a equação de Poisson tem solução única em uma das seguintes situações. Esse é o teorema da unicidade. Ou o potencial especificado, que é o problema de Dirichlet. Ou a derivada normal especificada, problema de Neumann. Ou problema misto, como eu falei anteriormente. São essas três situações, né? Derivada normal, potencial, ou em regiões complementares as duas coisas, né? Bom, o que fez a gente chegar naquela solução que tem as duas coisas ao mesmo tempo, derivada normal e potencial? Bom, a gente usou essa função aqui, certo? Foi a escolha da função. Tá? Vamos escolher uma função um pouco diferente, uma função G, chamada função de Green para a equação de Poisson, que era uma réplica dessa, mas tem um termo adicional, f. Certo? Bom, o que eu tenho que satisfazer com essa nova função? Bom, o laplaciano dessa função vai dar Laplaciano da função inversa, que dá isso aqui, mais Laplaciano de f. Certo? Para eu manter essa propriedade, que Laplaciano de g só dá isso aqui, eu tenho que impor que Laplaciano de f dê zero. Então eu tenho que achar uma função f que tenha Laplaciano zero e mais outras condições que a gente vai definir agora. Certo? Então, veja, o objetivo é achar a função de Green para o problema. E com a função de Green, uma vez determinada, daí eu resolvo o potencial. A função de Green é a função que satisfaz o quê? A equação Laplaciano de G. Né? Deixa eu botar aqui, tá certo? Laplaciano dessa função de Green, da quem? Menos 4π delta. Ou seja, o que é a função de Green? É a resposta do sistema à função impulso. Né? Sistemas governados por equações diferenciais. Né? Como é que você faz para resolver a resposta para a entrada arbitrária no sistema? Joga a função impulso, obtém a resposta do sistema. Certo? Isso é teoria de sistemas governados por equações diferenciais.
Sabendo isso aí, você sabe a resposta a qualquer entrada, não é isso? Então, se eu jogar a função delta, eu pego a resposta. Se eu jogar rho, deve ser a resposta para qualquer entrada. Essa é a ideia. Né? Então, o que acontece? Se eu fizer isso agora, tá certo? Então, observe, eu vou agora usar a identidade de Green, tá certo? Que no lugar daquela função inversa, né? Deixa eu voltar para cá um pouquinho, tá certo? Laplaciano de psi continua sendo menos 4π delta, só que aqui aparece G, certo? Eu tenho que saber quem é G. É a função de Green. G é a resposta do sistema função delta. E aqui vai aparecer φ dg derivada normal, menos G, né? Aqui sempre é G no lugar, certo? Derivada normal de G e G dφ dn, né? Certo? É isso que acontece. Então fica assim, fica parecido com a solução aqui, original, não tem nenhuma diferença, só que aqui sai isso aqui, né? Fica G. Né? Deixa eu ver, é isso, né? Tá certo. Peraí, só um minutinho. Desculpe. Não fica G não, tá certo. Isso aqui não sai. Porque essa função é parte de G. Porque G é a função inversa mais F, né? Tá certo? Então, quando eu jogar lá, vai aparecer esse termo aqui, né? Integral de ρ sobre módulo. Vai aparecer... isso aqui é o antigo, né? Vamos para a nova formulação aqui. Vai aparecer... Ao invés de aparecer 1 aqui, vai aparecer agora G, tá certo? Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente ver se é fácil de perceber isso. Deixa eu ver se é fácil de perceber aqui na identidade de Green, tá certo? Laplaciano de G está aqui, tá certo? Dá menos 4π delta, né? Mas Laplaciano de φ, que é menos ρ sobre epsilon, vezes G. Daí aparece um G aqui no lugar desse... Só um minuto. Isso está certo, viu, pessoal? Se é o G, né? Laplaciano de φ é menos ρ sobre epsilon. Menos ρ sobre epsilon vezes G, né? O G sobre epsilon. Acho que está errada a forma ali, viu? Espera aí. Aqui vai dar a função, né? 4π vezes a função. Vamos fazer aqui. Vamos fazer direito. Eu acho que está errada a forma lá. Estou achando que a função inversa não está presente. Vamos fazer aqui e fazer direito, tá certo? Eu vou fazer explicitamente para não... Tem tempo aqui, dá para fazer. Tá? Vamos lá. Identidade de Green, né? Você tem integral de dv'. Vou botar a identidade aqui para a gente ficar fazendo aqui, tá certo? Φ Laplaciano de psi menos psi Laplaciano de φ igual a integral de superfície φ derivada menos psi derivada, né? Ok? Bom, Laplaciano de φ é menos ρ de x' sobre epsilon, né? Tá aqui. Psi é a função g, né? Certo? Laplaciano de g é menos 4π delta. Então isso aqui vai dar, vou botar aqui mesmo, integral de volume, fazer explicitamente aqui. Menos 4π φ de x', né? Delta de x' menos x, tá certo? Que deu Laplaciano vezes o 4π, que está aqui.
é um termo, né? Menos integral de volume, psi, que é a função g, laplaciano de φ, que é menos ρ sobre epsilon, certo? Bom, então agora vai dar, né? Vai dar 4π φ de x menos, né? Certo? Esse menos com menos dá mais, né? Então você tem então vai ficar isso igual a integral de superfície. Então se eu passar para o lado de cá, certo? Para o lado de lá, né? Aliás, passando para o lado direito, vai ficar φ de x é igual a, deixando isso onde está, tá certo? Integral de volume de ρ de x', g de x', vou botar explicitamente aqui, sobre 4π epsilon. Daí vai ter mais a integral de superfície, que a gente já sabe mais ou menos quanto é que dá, tá certo? Eu queria saber só isso aqui. Então tem um erro lá na fórmula, que a gente tem que tirar, que é isso aqui, tá certo? Esse termo aqui não existe, né? Aliás, desculpe. Isso aqui é o quê? Não, essa é a antiga, né? Aqui na nova não tem isso aqui, ó. Né? Não tem esse termo aqui, certo? Só isso. O resto está certo, ok? Então, observe. Isso aqui parece com o quê, pessoal? Convolução. Né? É assim que é, né? Convolução, certo? Parece que é, né? Porque sim, porque tem uma função de gx', pode ser g de x, porque lá... Parece porque depende dos argumentos. Né? É um kernel, tá certo? É um núcleo que tem aqui, que você precisa saber essa resposta. Lá a mesma coisa, lá tem um integral de tipo convolução, certo? Uma função, né? Isso aqui sempre tem a diferença dos argumentos, na realidade. Por isso que é convolução, certo? E aparece aqui esses termos, tá certo? Então, o que a gente faz para demonstrar, para ser consistente? A gente resolve, para o problema de Dirichlet, eu elimino, Dirichlet é a potencial dado na superfície. Eu elimino o termo que tem derivada potencial. De que forma? Eu imponho que G seja zero na fronteira. Então, eu determino a função de Green GD, satisfaz essa equação diferencial, resposta à função impulso, né? Tal que GD de sigma é igual a zero. Quando eu faço isso, eu tenho a solução para o potencial, que não tem isso aqui, certo? Né? Isso aqui vai dar 1 sobre módulo mais F, né? Certo? Daí daria um termo lá. Mas eu resolvo esse problema aqui, certo? Obtendo a solução dessa equação diferencial aqui, a resposta ao impulso, né? Daí eu tenho uma solução em que o potencial só depende, que o problema só depende do potencial na fronteira. Certo? Entendeu? Saiu a derivada normal. A fronteira nem sempre é zero. Não. O que quer que seja. Você impõe o que você quiser na fronteira. O que quer que seja, porque isso aqui está resolvido. Quer dizer, conceitualmente está resolvido. Você resolveu a função de Green, né? A gente vai ver como construir a função de Green nesse discurso, né? Você resolve a função de Green, daí uma vez resolvido, é calcular uma integral e jogar aqui nas expressões. Essa resposta ao impulso aí é um ponto, o impulso coloca... O impulso é uma carga pontiforme. É qual a resposta do sistema a uma carga pontiforme. Você tem aquela fronteira fechada lá com condições arbitrárias. Bota uma carga pontiforme no ponto lá, x, né, no caso, e resolve o problema admitindo que o potencial é zero. É um problema que é uma carga pontiforme com uma magnitude específica e potencial é zero na superfície fronteira. É um problema desse que você tem que resolver. É um problema de potencial, só que só potencial é a função de Green. Né? E o de Neumann? Bom, no de Neumann tem que tomar cuidado. Você não pode zerar, certo? Você não pode zerar a derivada normal, tá certo? Porque uma estratégia que seria... Bom, para Neumann, o que eu faço aqui? Eu tiro esse termo aqui, eu faço dg dn igual a zero. Daí fica só o
problema só depende da derivada normal. Se eu eliminar esse termo aqui, né? Mas eu não posso zerar essa derivada normal. Por quê? Bom, porque o laplaciano de G é menos 4π delta, certo? Se eu integrar ambos os membros do volume e usar o teorema de Gauss, eu vou provar que a integral do gradiente na direção normal, que é dg dn, vai dar menos 4π. Não dá zero. Eu não posso zerar isso aqui, certo? Ok? Então eu posso escolher um valor, por exemplo, constante. A escolha mais simples. Escolhe a derivada constante, né? E se você escolher a derivada constante, certo? Por exemplo, escolhe derivada normal como sendo menos 4π sobre a área. Se você fizer isso, vai dar quanto aqui? Menos 4π sobre a área, integral de área da área, no resultado dá menos 4π. Né? Se você escolher isso aqui, eu não violo a condição, né, de fluxo da menos 4π, tá resolvido. Fiz a escolha simples de condição de contorno. Condição de contorno em que a derivada normal é constante. A escolha é fácil. Tá? É mais fácil do problema do que a derivada ser variável. Né? Zero não pode ser, variável é pior, então escolhe a constante que é melhor. Tá? Então, com essa escolha, você tem o quê? Vai dar aquele termo que não tem isso aqui, tá certo? O potencial vai depender da derivada normal e vai ter um termo que é a integral de superfície de φ sobre a área, que é o valor médio do potencial na fronteira. Né? Então, o potencial, a solução vai ter um termo que é o valor médio do potencial, não importa o valor desse potencial. Certo? Isso aqui não tem. Né? Não importa o valor médio, porque o campo é a derivada, isso aqui vai embora. Certo? No fundo, o potencial é a intermediária. E é claro que se eu resolvo um problema de Neumann, eu falo assim, ó, o potencial, resolve esse problema potencial, sabendo que a derivada dele é tanto na fronteira. Eu vou ter várias soluções que diferem por uma constante. Porque várias soluções têm a mesma derivada na fronteira. Né? Então as soluções vão ter diferenças por uma constante. É por isso que tem essa constante aqui, que, por exemplo, nesse caso, para essa escolha, dá o valor médio do potencial. Ok? Mas isso não tem importância, porque é o gradiente do potencial que você quer, que é o campo elétrico. É a variação que está aqui nesses termos. Né? Então, esse aqui não tem. Né? Então, aí está a solução de Neumann. Né? O potencial depende de quem? Da densidade de carga e da derivada normal. E se você for fazer o misto, né, é fácil verificar que vai dar, volta a ser, você pode escolher o que você quiser para a derivada normal. Você pode botar zero, tá certo? Se você tem misto, você pode dizer, bom, eu vou resolver o problema que a função de Green tem a propriedade simples na fronteira. Né? Ela é zero, tá certo? Onde o potencial é dado, e ela é derivada normal é zero, onde a derivada normal potencial é dado. Eu resolver esse problema diferente. Aí é porque eu não estou fechando a fronteira. Não tem problema. Tá? Ok? Bom, então é isso aqui. Ó. O que a gente está fazendo é isso. O nosso sistema é um sistema governado por essa equação diferencial. Laplaciano da incógnita é igual a uma função de entrada, tá certo? Com uma constante na frente. Então você faz o quê? Obtém a resposta da função impulso. Para a entrada arbitrária, a função é obtida por convolução. Essa expressão aí, na verdade, é uma convolução que explicita também a dependência com as condições de fronteira. Mas, no fundo, está aqui a expressão que é semelhante à resposta de sistema à entrada da arbitragem. Certo? Ok? Bom, então é isso que a gente vai fazer hoje. Né? Que fica por aqui. Né? E a partir de agora ele vai começar a explorar, né, como construir funções de Green para resolver problemas em que você não tem simetria. Tá? Né? A gente vai ver que é uma forma de resolver usando o método das imagens, que é uma forma natural de construir funções de Green. Observe, todo o problema da gente resolva aquela equação diferencial em que a entrada é a função delta, ou seja, equação de Poisson para carga discreta, sujeita a condição de contorno, ou homogênea ou derivada constante. E fazendo isso, você resolve para qualquer distribuição de carga. Tá? Ok?